aconchegadinhos na minha cama, porque nós vamos ler um livrinho. Eu vou ler aqui pra vocês dormirem. Eu encontrei essa posição aqui pra eu gravar, em que eu fique debaixo das cobertas, porque simplesmente não dá pra sair debaixo das cobertas, porque tá muito frio. Espero que vocês também estejam debaixo das cobertas, tá bom? Não ligue pro machucado aqui do meu dedo. Tem um sanguinho ali, mas eu já lavei já. Nós vamos ler O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares novamente. Eu já li uma partezinha desse livro pra vocês. Eu li o prólogo, né? E eu vou tentar ler um capítulo aqui pra vocês. Mas, como eu tô sem aplicativo de edição, esse vídeo vai pro ar sem edição, tá? E eu espero que não ocorra nenhum barulho, né? Que seja pra te atrapalhar, né? Enfim, então, vou pedir aqui no início pra tu me seguir no Instagram, que eu vou deixar na descrição, mas é Nini05PM, NINI05PM. Mas tá tudo aí na descrição, tá bom? Vou deixar o canal do meu pai aí na descrição também, que ele criou um canal pra ele postar os vídeos que ele posta no TKTK. E aí ele quer que eu divulgue o canal dele, então eu vou divulgar aí. Enfim, essa versão desse livro aqui, tem outros, né? Tem outros livros desse estilo aqui, né? Mas eu tenho só esse. Cadê? Ó, tem os Contos Peculiares. Tem esse aqui, ó, Cidade dos Etéreos, Biblioteca de Almas e Mapa dos Dias. Eu queria comprar, né? Próximos livros das séries. Eu não sei se tem, né? Basicamente. Tô falando que eu não sei. Mas, vamos começar aqui. Essas partes aqui eu já li pra vocês. Aqui. Capítulo 1. Capítulo 1. Se vocês gostam de vídeo de leitura, não esquece de deixar um like, um comentário aqui, tá bom? E se inscrever no canal. E comenta aqui se tu quer mais vídeo de leitura, porque eu gosto bastante. Porém, eu fico sem ar lendo, então vou começar. Passei a última tarde do antes construindo uma réplica do edifício Empire State com pacotes de fraldas geriátricas. Era uma verdadeira obra de arte. Em escala de 1 para 10 mil. Ai, gente, essa bagaça não para. Tinha 1,5 metros de largura e era mais alta que as prateleiras de cosméticos. Aproveitei os pacotes extra grandes para a base, usando os menores para o terraço panorâmico e empilhando-os de amostra grátis meticulosamente para reproduzir a icônica agulha. Estava quase perfeito, exceto por um detalhe crucial. Você usou a ultra seca, comentou Shelley, avaliando minha obra-prima com um olhar de profundo desdém. A que está em promoção é a segurança total. Shelley era gerente daquela filial da farmácia Smart Aid. Seus ombros curvados e sua expressão austera faziam parte de seu uniforme, tanto quanto as blusas polos azuis que nos mandavam usar. Achei que você tivesse dito ultra seca. Falei porque ela realmente tinha dito isso. Segurança total, insistiu Shelley, balançando a cabeça com pesar. Ela bem poderia estar com um revólver com cabo de madrepérola na mão, prestes a executar o cavalo de corrida machucado que era meu edifício. Fez-se um silêncio constrangedor enquanto Shelley continuava balançando a cabeça e olhar indo e voltando de mim para a torre. Eu sustentava a cara de paisagem como se não fizesse a mais vaga ideia do que ela estava sugerindo em seu estilo passivo-agressivo. Falei por fim. A senhora quer que eu refaça tudo? É
É que você usou a ultra seca, repetiu ela. Sem problemas, vou começar agorinha. Com o bico do tênis preto do uniforme, dei um leve empurrão em um dos pacotes da base e num piscar de olhos toda aquela estrutura magnífica tombou em uma cascata ao nosso redor, formando um maremoto de fraldas que se espalharam pelo chão e rolaram por entre as pernas de fregueses saltados até chegar à porta automática, que se abriu e permitiu a entrada de uma lufada de calor do mês de agosto. Shelley ficou com o rosto da cor de berinjela. Aquilo deveria ser motivo para demissão imediata, mas eu sabia que não teria tanta sorte. Vinha tentando isso desde o início do verão, mas era quase impossível. Chegava atrasado, sempre me justificando com as mesmas desculpas esfarrapadas. Dava trocos absurdamente errados e estocava os produtos na prateleira errada de propósito, enfiando sabonetes no meio de laxantes e preservativos entre os shampoos para bebê. Raras vezes eu me esforçava em alguma tarefa, mas mesmo assim, por mais incompetente que eu fingisse ser, Shelley insistia em me manter no quadro de funcionários. Ai, minha cabeça tá suja, tá coçando. Permita-me explicar melhor. Esta família... Não, permita-me explicar melhor. Permita-me explicar melhor esta minha última afirmação. Era quase impossível que eu fosse demitido da Smart Aid. Fosse qualquer outro funcionário, certamente estaria na rua a menor falha que cometesse. Aquela foi a minha primeira lição sobre os meandros da política. Havia 3 filiais da Smart Aid em Englewood, a entediante cidadezinha praiana onde eu morava, no condado de Sarasota. Ai, cara, que negócio é esse? São 27 e em toda a Flórida 115 espalhadas pelo estado como uma micose crônica. Eu só não era demitido porque meus tios eram donos de todas elas e não podia pedir demissão porque ter o primeiro emprego na Smart Aid era uma longa e intocável tradição da família. Os únicos resultados que obtive com a minha campanha de autossabotagem foram uma rixa eterna com Shelley e um ressentimento profundo por parte dos meus colegas de trabalho. Mas convenhamos, eles já se ressentiriam de mim de qualquer forma, pois um dia eu herdaria boa parte da empresa, mesmo derrubando tudo que visse pela frente ou dando troco errado aos clientes. Desviando dos pacotes de fralda, Shelley foi até mim, enfiou o dedo na minha cara e estava prestes a me dar uma bela bronca, quando foi interrompido pelos alto-falantes internos da loja. Jacob, ligação na linha 2. Jacob, ligação na linha 2. Ela me fuzilou com o olhar enquanto eu me afastava, deixando ali com sua cara de berinjela entre os escombros da minha torre. Na sala dos funcionários, um cômodo úmido, frio e sem janelas, encontrei Linda, a farmacêutica, banhada pelo brilho vívido da máquina de refrigerantes enquanto beliscava o pão de forma sem casca de um sanduíche. Ela apontou com o queixo para o telefone preso à parede. Linha 2. Seja lá quem for, está descontrolado. Peguei o fone que prendia do aparelho. Jacob, é você? Oi, vô. Jacob, graças a Deus, eu preciso da minha chave. Cadê minha chave? Perguntou ele com uma voz estranha, sem fôlego. Que chave? Não brinque comigo, você sabe muito bem. Vai ver, o senhor guardou no lugar errado. Seu pai mandou você fazer isso, não foi? Pode me contar, não vou comentar com ele. Ninguém me mandou fazer nada, tentei mudar de assunto. O senhor tomou seus remédios hoje. Eles estão chegando, entendeu? Não sei como me encontraram depois de tantos anos, mas conseguiram. Vou usar o que contra eles? Aquela faquinha de manteiga idiota. Não era a primeira vez que eu ouvia falar daquele jeito. Meu avô estava envelhecendo e para ser franco, tinha começado a ficar sênil. No começo, os sinais de declínio eram sutis, como esquecer de fazer compras
mãe pelo nome da minha tia, mas nos últimos meses a demência iminente tomara um rumo cruel. Ele agora enxergava como opressivamente reais as histórias que tinha inventado sobre o que passara na guerra, os monstros, a ilha encantada. Nas semanas anteriores, ficara mais agitado, com medo de que meu avô se tornasse um perigo para si próprio. Meus pais estavam considerando seriamente colocá-lo num asilo. No entanto, por algum motivo, eu era o único que recebia aqueles seus telefonemas apocalípticos. Como sempre, fiz o que pude para acalmá-lo. Está tudo bem, vô, fique tranquilo. Mais tarde eu passo aí pra gente ver um filme. O que acha? Não, fique onde está. Você corre perigo aqui. Ai, que dor nas minhas costas. Vô, não tem monstro na sua casa. Vô, não tem nenhum monstro na sua casa. O senhor matou todos na guerra, lembra? Eu me virei para a parede para não ouvirem aquela conversa bizarra. Linda me lançava olhares curiosos enquanto fingia ler uma revista de moda. Nem todos, respondeu meu avô. Não. Eu matei um monte, com certeza, mas sempre tem mais. Dava para ouvir a barulheira que ele fazia, abrindo gavetas pela casa e batendo portas. Ele estava à beira de um lapso nervoso. Não me apareça, aqui ouviu bem. Vai dar tudo certo, é só cortar as línguas e furar os olhos, é isso. Se pelo menos eu conseguisse encontrar aquela droga daquela chave. A chave em questão abria um armário enorme que havia na garagem dele, onde meu avô guardava um arsenal de armas brancas e de fogo, que daria para formar uma pequena milícia. Ele colecionara tudo aquilo ao longo da metade da vida. Frequentava feiras bélicas em outras cidades, fazia longas viagens para caçar e nos domingos ensolarados arrastava a família para os estandes de tiro, numa tentativa de nos ensinar a usar armas de fogo. Ele as adorava a ponto de dormir com uma ou outra na cabeceira de vez em quando. Prova daquela fixação de longa data era uma foto muito antiga que meu pai tinha de vovô cochilando com uma pistola na mão. Quando perguntei a meu pai por que vovô era tão louco por armas, ele disse que isso era relativamente comum entre ex-soldados por terem vivido situações traumáticas. Depois de tudo que testemunhara, meu avô talvez não se sentisse seguro em algum lugar, nem em casa. A ironia da coisa era que os delírios e a paranoia acabavam por tornar realidade esse medo. Com aquele monte de armas, ele não estava seguro nem na própria casa. Por isso meu pai tinha escondido a chave. Repetia a mentira de que não sabia onde estava. Ouvi mais palavrões e pancadas enquanto ele a procurava pela casa. Se essa chave é tão importante para seu pai, ele que fique com ela e pode ficar com meu cadáver também. Eu me despedi com o máximo de educação que consegui e em seguida liguei para o meu pai. O vovô surtou, falei. Ele tomou os remédios. Ele não disse, mas parece que não. Ouvi meu pai suspirar. Aí, ó. O Abe, dormindo com a pistola na mão. Parece que ele vai dar um tiro em alguém a qualquer momento. Ai, dor nas minhas costas. É que eu tenho que ficar meio assim pra vocês conseguirem me ouvir bem, né? Vou continuar. Você tem como dar uma passada lá? Não posso sair daqui agora. Meu pai trabalhava meio período como voluntário no abrigo de aves, ajudando na reabilitação de garças atropeladas e tratando pelicanos que engoliam anzóis. Ele era ornitólogo amador e queria se tornar escritor especializado em natureza. Os muitos manuscritos serviam de prova, mas essas ocupações só contam como trabalho de verdade se a família do seu cônjuge possui cento e que... como assim? Conta como trabalho de verdade se essa família do... tá. É claro que meu trabalho também estava longe de ser um emprego de verdade e era fácil dar uma fugida se eu quisesse. Então concordei em ir à casa do meu avô para ver como ele estava. Obrigada, Jacob. Prometo que logo vamos resolver toda essa situação, está bem?
já decidiram, Jacob. Eu posso cuidar dele, pai, é sério. Talvez por enquanto, mas ele só vai piorar. Vocês conseguem enxergar bem? É. Ok, você que sabe. Depois que desliguei, telefonei para o meu amigo Rick e pedi uma carona. 10 minutos depois, ouvi a buzina rouca e inconfundível de seu velho Crown Victoria no estacionamento. Ai, esses passarinhos do caralho. Antes de sair, dei a má notícia a Shelley. A torre de segurança total teria que esperar até o seguinte. Emergência familiar, expliquei. Beleza. Saí para o mormaço viscoso do fim de tarde e encontrei Rick sentado no capô de seu carro todo amassado, fumando um cigarro. As botas sujas de lama ressecada, o jeito como fazia a fumaça sair ondulada e o cabelo verde refletindo o brilho do sol poente davam a ele um ar de James Dean punk caipira. E ele era mesmo isso, uma bizarra polinização cruzada de subculturas, só possível de se encontrar no sul da Flórida. Ele desceu do capô de um pulo quando me viu. Já conseguiu levar o pé na bunda daí? Gritou ele do outro lado do estacionamento. Shhh! Fiz correndo até ele. Ninguém sabe do meu plano. Rick me deu um soco no ombro. Era pra ser um gesto animador, mas quase deslocou meu braço. Relaxa, especial. Uma hora você consegue. Ele tinha inventado esse apelido porque na escola eu assisti algumas aulas de conteúdo avançado que tecnicamente faziam parte do currículo de educação especial. Uma nomenclatura em que Rick via uma sutileza simplesmente hilária. Assim era nossa amizade, irritação e cooperação em partes iguais. A parte da cooperação era um acordo informal segundo o qual trocávamos inteligência por músculos. Eu o ajudava a passar de ano enquanto ele me ajudava a não morrer nas mãos dos brutamontes sociopatas que perambulavam pelos corredores da escola. O extremo desconforto que ele causava nos meus pais era só um bônus. Rick talvez fosse meu melhor amigo, o que é um jeito menos patético de dizer que era meu único amigo. Ele deu um bico na porta do carona. Era esse o macete para abri-la. E eu entrei. O carro era fantástico, uma obra de arte popular involuntária digna de ser exposta em um museu. Rick tinha o comprado no lixão da cidade pelo preço de um pote cheio de moedas. Pelo menos era o que ele dizia. O cliente tinha um fedor tão horroroso que nem a floresta de purificadores de ar em formato de arvorezinhas penduradas no retrovisor conseguia disfarçar. Os bancos eram protegidos por uma camada de fita adesiva reforçada para evitar que as molas do estofamento entrassem na bunda. Mas o melhor de tudo era a carroceria, uma paisagem lunar toda enferrujada, repleta de buracos e amassados, que resultara de um plano para arranjar uma grana para a gasolina. Por $1, baladeiros bêbados podiam detonar o carro com um taco de golfe. A única restrição, não muito rígida, era não mirar nas partes de vidro. O motor engasgou e ganhou vida em meio a uma nuvem de fumaça azulada. Depois de sairmos do estacionamento e passarmos por pequenos centros comerciais no caminho para a casa do meu avô, comecei a me preocupar com o que encontraria por lá. Entre os piores cenários imaginados estava meu avô correndo pelado na rua com um rifle de caça, espumando pela boca no jardim ou segurando algum objeto pontudo para se defender dos monstros quando eles chegassem. Tudo era possível, e meu nervosismo só aumentava ao pensar que aquela seria a primeira impressão que Rick teria de uma pessoa sobre quem eu falava com absoluta reverência. O céu estava ficando da cor de um hematoma recente quando chegamos ao condomínio que meu avô morava. Um labirinto caótico de ruelas interligadas conhecido como Circle Village. Paramos na guarita para anunciar nossa chegada, mas o velho da cabine estava roncando e o portão estava aberto, como de costume, por isso resolvemos simplesmente entrar. Meu celular apitou uma mensagem do meu pai perguntando como estavam as coisas. No pouco tempo que levei para responder, Rick conseguiu se perder completamente quando eu disse que não fazia ideia onde estávamos. Ele soltou um palavrão e começou a pegar
som de retornos, cantando pneu e cuspindo tabaco pela janela. Enquanto eu prestava atenção na vizinhança para ver se encontrava algum ponto de referência familiar. Embora eu já tivesse visitado meu avô inúmeras vezes, não era uma tarefa fácil porque todas as casas pareciam exatamente iguais. Caixotes atarracados com poucas variações, decorados com enquadres de alumínio ou madeira escura típica dos anos 1970, ou com colunadas de gesso na fachada que pareciam refletir aspirações quase delirantes. As placas não ajudavam em quase nada, metade delas esbranquiçada ou desbotada pela exposição prolongada ao sol. Os únicos pontos de referência de verdade eram os multicoloridos e bizarros enfeites de jardim que faziam do Circle Village um autêntico museu a céu aberto. Por fim, reconheci a caixa de correio sustentada por um mordomo de metal que, apesar da postura ereta e da expressão snob, parecia chorar lágrimas de ferrugem. Gritei para Rick virar à esquerda. O carro cantou o pneu e eu fui lançado contra a porta do passageiro. A pancada deve ter acionado algum dispositivo no meu cérebro, porque na mesma hora me lembrei de todo o condomínio. Virei à direita depois da orgia de flamingos, esquerda no telhado cheio de bonecos multiracionais do Papai Noel. Seguir em frente até os querubins mijões. Quando viramos, depois dos querubins, Rick reduziu bastante e com um olhar de dúvida espiou atentamente o quarteirão. Não havia uma única lâmpada acesa nas varandas, nenhuma TV brilhando através de alguma janela, nenhum carro nas garagens. Para escapar do calor brasa do verão, todos os vizinhos tinham fugido da cidade ao norte. Para cidades ao norte, deixando para trás anões de jardim afogados em meia grama alta e que, somado às janelas reforçadas, anitortado, faziam as casas lembrarem pequenos abrigos antibombas pintados em tom pastel. Vocês não estavam lendo, mas eu tava vendo, mas eu tava lendo isso aqui. Gente, o vídeo tá com 23 minutos e ainda falta. Cadê? Falta 2 folhas, gente. Eu vou tentar ler mais rápido. A última à esquerda, falei. Rick pisou no acelerador e o carro avançou engasgando. Lá pela quarta ou quinta casa, passamos por um velho que molhava o jardim. A cabeça careca como um ovo de roupão de banho e chinelos. Ele estava afundando até o tornozelo no gramado que regava. A casa estava às escuras e toda fechada como as outras. Quando me virei, tive a impressão de que ele me encarava de volta, embora não fosse possível, pois só então percebi, meio chocado, que meus olhos eram completamente brancos. Que esquisito, pensei. Não sabia que o vovô tinha um vizinho cego. É o etéreo. Sem querer dar spoiler. A rua terminava numa fileira de pinheiros. Rick fez uma curva brusca para a esquerda, parou em frente à garagem e desligou o motor. Saiu do carro e abriu minha porta com um chute. Então nos dirigimos à entrada. Nossos tênis produzindo um leve ruído ao roçar o gramado seco. Toquei a campainha e esperei. Um cachorro latiu pelas redondezas. Ressoando solitário naquele fim de tarde abafado. Vovô não apareceu. Talvez a campainha estivesse quebrada, pensei, então bati com força na porta. Rick abanava o ar, afastando os mosquitos que tinham começado a nos cercar. Vai ver, ele saiu, disse Rick sorrindo. Foi encontrar uma garota. Pode ir, mas aposto que ele tem mais chance de se dar bem do que nós dois. Esse lugar tem um monte de viúvas disponíveis. Brinquei, tentando me acalmar. Aquele silêncio estava me deixando nervoso. Peguei a chave reserva que deixamos escondidas no meio de uns arbustos. Espere aqui, falei. Fala sério, porque eu não posso ir. Porque você tem quase 2 metros e cabelo verde. Meu avô não conhece você e tem um monte de armas. Rick deu de ombros, enfiou mais um pedaço de tabaco na boca e foi se esticar em uma cadeira de jardim enquanto eu
enfiava a chave na porta e entrava. Mesmo na penumbra deu para perceber o caos. A casa parecia ter sido saqueada por ladrões. Os enfeites e livros que ficavam nas estantes e nos armários estavam espalhados pelo chão. As almofadas do sofá tinham sido arrancadas, as cadeiras estavam de ponta cabeça, a geladeira e o freezer estavam escancarados, seu conteúdo pelo chão derretendo e formando poças grudentas no piso de linóleo. Fiquei péssimo. Finalmente vovô Portman tinha perdido a cabeça de vez. Chamei seu nome e não ouvi resposta. Fui de cômodo em cômodo, acendendo as luzes e procurando em todos os lugares em que um velho paranoico podia se esconder de monstros. Atrás dos móveis, do minúsculo sótão, debaixo da bancada de trabalho, na garagem. Tentei até no armário de armas, mas estava trancado, claro. Então notei que a área em volta da maçaneta estava toda marcada por arranhões de tanto que ele havia tentado abrir. Na varanda dos fundos, vasos de samambaias mal cuidados balançavam a brisa em suportes enferrujados. Eu me ajoelhei no piso e espiei embaixo das cadeiras de vime, mesmo com medo do que poderia descobrir. Foi então que vi uma luz no quintal. Fui até lá correndo. Uma lanterna estava largada no gramado. O feixe de luz apontando para o bosque que começava atrás da propriedade. Uma área erma com vegetação um pouco densa e empontilhada, com palmeiras de tamanhos variados que se estendiam por quase 2 quilômetros até o condomínio seguinte. Reza a lenda que o lugar era infestado de cobras, guaxinins e javalis. Imaginei meu avô perdido ali enquanto delirava só de roupão e senti uma dor sombria crescer dentro de mim. Vez ou outra saía a notícia de algum idoso caído numa represa e centro de mim. Carai, devorado por jacarés. Não era difícil imaginar o pior naquele tipo de situação. Gritei por Rick, que deu a volta na casa e apareceu ao meu lado. Na mesma hora ele percebeu uma coisa que passara despercebida. Um rasgo estranho na porta de tela que levava da varanda ao jardim. Ele deu um assobio impressionado. Bizarro, hein? Pode ter sido um lince ou algum outro bicho grande, algo com garras. Uma espécie de latido agudo e feroz soou ali perto. Rick e eu levamos um susto e trocamos um olhar nervoso. Ou um cachorro, completei. Aquele primeiro ruído deu início a uma reação em cadeia entre os cães da redondeza que começaram a ladrar por todos os lados. Pode ser, concordou Rick. Eu tenho uma arma no porta-malas. Já volto. Quando os latidos pararam, foram substituídos por um coro de insetos noturnos zumbindo de um jeito esquisito. A minha boca tá seca, gente, socorro. Eu senti o suor descer pelo meu rosto. O céu que tinha escurecido, mas a brisa tinha parado de soprar e o ar parecia mais quente que ao longo da tarde. Peguei a lanterna e segui em direção das árvores. Eu sabia que meu avô estaria por ali, mas como encontrá-lo? Nem eu, nem Rick sabíamos nadar. Sabíamos andar no mato, perdão. No entanto, era como se alguma coisa estivesse me guiando. Uma aceleração dentro do peito, um sussurro no ar carregado. E de repente não consegui esperar mais um segundo que fosse. Saí pisando duro mata dentro, como um cão de caça farejando uma trilha invisível. Era difícil correr naquele tipo de bosque, em que cada metro quadrado não ocupado por árvores era tomado por palmeiras anãs, que se chegavam à coxa por um emaranhado de trepadeiras. Mas segui como pude, gritando pelo meu avô e apontando a lanterna para todo lado. Avistei um ponto branco pelo canto do olho e fui direto àquela direção, mas era apenas uma bola de futebol, desbotada pelo sol e murcha, que eu tinha perdido anos antes. Estava prestes a desistir e voltar quando vi, ali perto, uma trilha estreita de mato recém-pisado. Segui por ali, apontando a lanterna para observar em volta. As folhas naquela área
estavam salpicadas por alguma substância escura. Engoli em seco e, já me preparando para o pior, avancei pela trilha. A cada passo, meu estômago ficava mais embrulhado, como se meu corpo quisesse me alertar para o que me aguardava. Então, quando cheguei a um trecho em que a trilha me alargava, eu o vi. Meu avô estava caído com o rosto para baixo na vegetação rasteira, as pernas abertas e o braço contorcido embaixo do corpo, como se estivesse caído de uma grande altura. Tive certeza de que estava morto. Tinha a camisa ensopada de sangue, a calça rasgada e um dos pés descalço. Fiquei um bom tempo ali, parado só olhando o feixe de luz trêmula da lanterna iluminando seu corpo. Quando consegui voltar a respirar, chamei seu nome, mas ele não se mexeu. Fui até lá, me ajoelhei ao seu lado e toquei suas costas. O sangue que encharcava seu tecido ainda estava quente e senti que ele respirava, embora com muita fraqueza. Passei os braços por baixo dele e o virei. Ainda estava vivo, mas por muito pouco. Os olhos vidrados e o rosto encovado e sem cor. Quando vi os talhos por todo seu peito e o abdômen, quase desmaiei. Eram largos e profundos, cheios de terra grudada e o sangue formado uma camada de lama no solo. Puxei o que restava de sua camisa para cobrir as feridas, tentando não olhar. No quintal, Ricky gritou meu nome. Aqui, gritei de volta. Talvez eu não devesse ter acrescentado algo como cuidado ou sangue, mas não consegui formar palavras. Tudo que passava na minha mente era que meu avô deveria morrer em camas, em lugares de atmosfera silenciosa, entrecortada apenas pelo leve zumbido de máquinas e não largado em um chão lamacento enquanto as formigas percorrem seu corpo como um abridor de cartas na mão trêmula. Um abridor de cartas. Era só isso que ele tivera para se defender. Peguei o objeto e ele tentou inutilmente agarrar o ar. Tomei sua mão, meus dedos de unhas roídas se entrelaçaram nos dele pálidos e marcados por uma teia arroxeada de veias. Preciso tirar você daqui. Falei, passando um braço sobre as costas deles e outro sobre as pernas. Quando fui levantá-lo, meu avô soltou um gemido e ficou rígido, então parei. Eu me recusava a lhe causar dor, mas também não podia deixá-lo ali, portanto só me restava esperar. Com todo cuidado, limpei a terra grudada em seus braços, no rosto e no ralo cabelo branco. Então notei que ele estava mexendo os lábios. Eu mal o ouvia, pois sua voz saía mais baixa que um sussurro. Aproximei o ouvido de seu rosto em um estado de semi-lucidez. Ele balbuciava, ora em inglês, ora em polonês. Não estou entendendo, sussurrei. Repeti seu nome até ter a impressão de que seus olhos focaram o meu rosto. De súbito, ele inspirou com força e disse bem baixinho, mas com toda a clareza. Vá para a ilha, Jacob. Aqui não é seguro. A velha paranoia. Apertei a mão dele e falei que estava tudo bem, que ele ficaria bem. Era a segunda vez naquele dia que eu mentia para ele. Perguntei o que havia acontecido, qual animal tinha feito aquilo, mas ele parecia não me ouvir. Vá para a ilha, repetiu. Lá é seguro, prometa. Eu vou, prometo. O que eu poderia dizer? Achei que pudesse proteger você, continuou ele. Eu deveria ter contado há muito tempo. A vida de meu avô se esvaía diante dos meus olhos. Contado o quê? Perguntei, tentando conter as lágrimas. Não temos tempo, ele ergueu a cabeça do chão, tremendo, e sussurrou em meu ouvido. Encontre a ave, na fenda, do outro lado do túmulo do velho, 3 de setembro de 1940. Fiz que sim, mas ele percebeu que eu não tinha entendido. Com as poucas forças que lhe restavam, acrescentou. Emerson, a carta. Conte a eles o que aconteceu, Jacob. Ele deixou a cabeça cair, esgotado e agonizante. Falei que o amava e ele desapareceu dentro de si, o olhar se perdendo e se elevando ao céu.
que aquela altura cintilava de estrelas. Rick apareceu logo em seguida, surgindo de repente no meio das árvores. Ao ver meu avô largado em meus braços, deu um passo para trás. Ah, meu Deus, meu Deus. Ele esfregou o rosto e balbuciou coisas confusas sobre a pulsação, a polícia, se eu tinha visto alguma coisa por ali. Enquanto ouvia, uma sensação muito esquisita cresceu dentro de mim. Soltei meu avô e me levantei, cada terminação nervosa no meu corpo reagindo a um instinto que eu desconhecia. Sim, havia algo na floresta, eu sentia isso. Não se via a lua, nem se ouvia ruído algum no bosque, além dos nossos próprios movimentos, mas de alguma forma eu soube exatamente o momento de levantar a lanterna e para onde apontar. Por um instante, naquele estreito feixe de luz, vi um rosto que parecia saído direto dos meus pesadelos de infância. Ele me encarou de volta, seus olhos pareciam mergulhados em um líquido negro. Seu corpo era curvado, a pele enrugada e frouxa, escura como carvão. A boca escancarada formava uma imagem grotesca, deixando escapar uma massa de línguas compridas que se retorciam como enguias. Soltei um grito, a criatura se encolheu e sumiu, fazendo os arbustos balançarem. E só então Rick notou alguma coisa. Ele ergueu a arma e disparou. Pou, pou, pou. O que era aquilo? Que porcaria era aquilo? Perguntou. Mas ele não tinha visto, e eu, petrificado, não conseguia abrir a boca para responder. Minha lanterna cada vez mais fraca, projetando uma luz trêmula na direção do bosque vazio. E depois disso, eu devo ter desmaiado, porque Rick só repetia: Jacob, ei, fala comigo, cara. É a última coisa que eu lembro. E acabou o capítulo 1. Temos o capítulo 2 aqui, porém, não irei ler, porque estamos com 40 minutos de vídeo já. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô com muita dor na garganta, minha garganta tá muito seca. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham ficado aconchegadinhos aqui na minha cama. E é isto. Não esquece de deixar um like no vídeo se tu gostou, por favor. Porque 40 minutinhos de vídeo não é pra ninguém, né? Não é pra qualquer um. Enfim. Obrigada a quem assistiu até aqui. Espero que vocês tenham dormido bem. E se tu quiser parte 2 com o capítulo 2, comenta aqui que eu posso trazer, tá bom? E se tu gostou dessa posição de vídeo, também comenta aqui que eu trago o capítulo 2 na mesma posição de vídeo aqui. Enfim, até a próxima.